Olá, crianças! Seguimos aqui com a nossa aula de ciências, dando continuidade à classificação dos seres vivos. Mas antes, eu quero conversar com vocês sobre a nossa ideia que surgiu lá com exercícios de matemática, né? E essa ideia era para a gente observar o quanto de resíduos recicláveis que a gente produz em casa durante uma semana apenas. E aí tivemos a ideia de fazer uma campanha porque nós queremos coleta seletiva na nossa cidade. A gente já tem consciência de que geramos uma quantidade enorme de resíduos recicláveis. Esse resíduo vale dinheiro para o nosso município, pode ser empregado várias famílias aqui. E a gente, né, que tem estudado sobre o trabalho, sobre a importância dessa renda mensal para as famílias, então a gente quer também, além de cuidar do meio ambiente, a gente quer que gere mais empregos nos nossos municípios, né, na cidade onde moramos. E, gente, participe então dessa campanha, coleta seletiva. Lembrando que a gente está em ano de eleição e eu não vi nenhum projeto ainda, nenhum candidato falando sobre fazer parcerias com empresa de reciclagem para que a coleta no nosso município seja seletiva. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês que vocês têm que fazer coleta seletiva em casa. Não adianta a sua família gastar tempo limpando esses resíduos para fazer coleta tudo separadinho, se no nosso município não tem destino para eles, não é? Então, gente, vamos fazer essa campanha. Faça aí na sua casa, separe os seus resíduos recicláveis durante uma semana, tira uma foto para a gente montar a nossa campanha, tá bom? Então, vamos agora, já que a gente tem uma preocupação com o ambiente, vamos também conhecer esse ambiente. E vamos conhecer esse ambiente conhecendo os seres vivos. Vamos lá. Então, um minutinho. Agora sim, estamos com a abertura da nossa aula. Então, classificação dos seres vivos. Abra o livro de vocês nesta página aqui. Grupo 3, página 214. 214. Então, vamos lá. Na aula passada, a gente viu a classificação dos seres vivos invertebrados. A gente viu os grupos que os invertebrados são reunidos com base nas suas características, né? Patas articuladas, artrópodes, enfim. E agora a gente vai ver sobre a classificação dos animais vertebrados. Como que os zoólogos, eles agruparam esses animais. Bom, aqui, vertebrados é que ele tem as vértebras, né? Coluna vertebral, que é formado por vértebras, né? Que são os ossinhos da coluna, da nossa coluna vertebral. Então, todos esses animais que nós vamos analisar hoje são animais vertebrados, ou seja, que tem coluna vertebral. Então, nós temos os peixes, mamíferos, enfim, vamos descobrir hoje. Olha só, eles podem ser divididos em 5 grupos. 5 grupos. Os animais vertebrados são classificados em 5 grupos. Entre esses grupos estão peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos passar por cada um deles, analisando cada um deles. Gente, olha só, os peixes. Tem uma variedade imensa de peixes, tanto nas águas doces, nas águas dos rios, lagos, represas, como também lá nas águas dos oceanos, água salgada. Bom, a maioria, não são todos,
tem todo o corpo coberto por escamas. E eles, como já disse, vivem em ambientes aquáticos, seja água doce ou água salgada. E como que é a respiração desses animais? A respiração deles ocorre pelas brânquias. Olha, quando eles... se vocês observarem um peixe, se a gente tirar um peixe da água, ele vai buscando esse processo de respiração. Mas aí ele fica, ó, levantando isso daqui, ó, assim. Para levantar, é para fazer as trocas gasosas. Isso num peixe no aquário também, a gente vê esse movimento das brânquias aqui, para levantar essas trocas. Esse vermelhinho aqui, o que acontece? No oxigênio, na água, a gente tem O2, oxigênio, e gás carbônico. Então, aqui, por essas estruturas aqui chamadas de brânquias, ocorrem as trocas gasosas. Ele absorve oxigênio, esse oxigênio circula pelo corpo, por todas as células, e aí retira ali o gás carbônico, o CO2, retira o gás carbônico, e que se acumular vai ser tóxico a ele, faz a troca, O2 fica, retira o gás carbônico, e ele é novamente liberado aqui pelas brânquias. Gente, e como que é a reprodução desses animais? Geralmente, os peixes põem ovos. Bom, se eles colocam ovos, eles são chamados de ovíparos. Lembra daquele grupinho que a reprodução ocorre, o embrião é gerado dentro do ovo? Ovíparos. Então, vamos lá. Olha só, gente, o maior peixe do Brasil é esse daqui, lindíssimo, é o pirarucu, maior peixe do Brasil. E ele habita os rios lá do ecossistema da Amazônia. A Amazônia é riquíssima. Muitas espécies que nós temos exclusivamente e somente lá na Amazônia, não tem no restante do Brasil. Então, pirarucu é o peixe exclusivo lá da Amazônia e o maior peixe do Brasil e tem o corpo coberto por escamas. Olha aqui a respiração, onde que acontece. Gente, esse peixe, o peixe cardinal, esse peixe é encontrado em muitos, no Brasil, em aquários, né? Olha que interessante o peixe cardinal. Esse é o macho, e o macho, ele guarda os ovos, ele protege os ovos até a eclosão deles dentro da boca. Ele não está comendo, não. Ele está guardando. Ah, mas e aí? Como que é? Ele não se alimenta? Gente, até esse embrião gerar, período de 19, 18, 20 horas. Somente. Ele só vai fazer um jejumzinho ali, vai ficar sem se alimentar, mas ele está por um bem muito grande que ele está esperando, protegendo os ovos, os filhotes dele. Então, esse é o peixe cardinal. Ai, a raia, que linda, que bela, né? Mas ela não é um peixe para você ficar lá chegando perto para tirar foto. Já aconteceu muitos acidentes assim, porque ela tem um mecanismo de defesa aqui, tá, na cauda, e essa cauda funciona como um espinho. E ela tem força e agilidade na água. Os peixes são muito ágeis dentro da água. Então, ele pode sim atacar se ele se sentir em perigo. Então, gente, foto só de muito longe, com cuidado, sem agredir esse animal, porque ele vai entrar no módulo de defesa dele e ele pode atacar. Bom, as arraias, toda a estrutura dela, esqueleto, né, é formado por cartilagens, tá? Igualzinho os tubarões. Então, ele é um animal bem leve, tá? Não tem ossos, né? São cartilagens. Cartilagem é um tecido flexível, tá? Molinho, que você pode muito bem analisar quando você estiver
aí comendo uma coxinha de frango. Então, sempre nas articulações, os nossos ossos, eles são protegidos por esse tecido, que é chamado de cartilagem. Então, ele é molinho, até gostosinho. Então, as arraias, toda a estrutura dela é formada por esse tecido, chamado cartilagem, igualzinho os tubarões. As espécies de cavalo marinho. Gente, cavalo marinho, esse animal, por ser tão lindinho assim, ele está em extinção. Está a risco de extinção. Muita gente encontra esse animal, ele seca e faz para fazer enfeites. E aí ele está em extinção. E o cavalo marinho é muito interessante porque ele é o macho também que vai gerar os filhotinhos, tá? Ele tem uma bolsa onde é depositados os ovos e dentro dessa bolsa que ocorre a fecundação dos ovos, né? As fêmeas depositam os ovos e ali ocorre a fecundação e ele vai cuidar desses filhotes, até gerar desses ovos. Então, aí saímos dos peixes e vamos para o grupo dos anfíbios. Olha só. Gente, anfíbios, antes de mais nada, ele tem uma importância no processo evolutivo. Há muitos tempo atrás, então, quando os primeiros animais, eles eram todos aquáticos. E disse os historiadores que os anfíbios foram os animais que fizeram essa transição, que desenvolveram mecanismos para respiração, locomoção, sobrevivência fora da água. Então, os anfíbios foram os animais, tanto que filhotinhos, né, eles são aquáticos. E depois que eles desenvolvem os mecanismos para ele respirar e se locomover fora da água. Então, esses animais, disse que foram os animais os primeiros seres vivos que conseguiram sobreviver fora da água. Olha só, mas ele é dependente de ambientes úmidos. A pele dele é muito lisa, superfície bem lisa e úmida. Quem são eles? Sapos, pererecas, rãs, salamandras e cobras cegas. Gente, cobra cega não é bem esse nominho de cobra cega. O nome dela é Cecília. Cobra foi um nome muito, eu achei até meio infeliz, porque ele é parecido com uma cobra, por isso que ele leva o nome de cobra cega. Ele não é totalmente cega, ele só enxerga mal, ele enxerga vultos, mas ele tem uma percepção por olfato muito aguçada, muito bem desenvolvida, então, mas ele enxerga uns vultos. Então, nem é cobra e nem é cego. A gente vai ver por quê. Olha só. Os anfíbios, eles nascem na água e em ambientes úmidos. Aí, depois de adultos, eles passam a viver na terra, principalmente em lugares úmidos. Nasce também de ovos. Então, são ovinos, ovíparos. E os adultos respiram por meio de pulmões e pele. Então, ele tem uma respiração, um sistema de respiração por meio de pulmões, onde faz as trocas gasosas, mas ele também, como, né, lembra do processo evolutivo, ele fica meio em transição ali. Então, ele respira também pela pele. Deixa eu mudar a página aqui do meu livro, que a gente já está lá na página 216. Então, vamos falar sobre cada um deles. Olha só, o sapo, nosso amigo sapo. Ai, eu acho ele tão lindinho. Então, gente, essa glândula aqui do sapo, só curiosidades. Essa glândula do sapo, se ela for pressionada, esse altinho que fica próximo dos olhos, se ela for pressionada, ela é uma glândula de veneno.
Olha que interessante. Ele é um mecanismo de defesa. Então, quando ele se sente ameaçado e o animal, o caçador, ele pressiona, ele prende, ele vai veneno. E aí ele vai deixar, ele pode conseguir, pelo mal-estar, né, causado pelo seu predador, ele pode conseguir escapar e sobreviver. Gente, a pele do sapo, ele gosta de ambientes úmidos, né? Então, ele não lava o pé porque não quer, tá sempre perto da lagoa. Porque ele gosta de ambientes úmidos. Então, o que acontece aqui? A pele dele é muito úmida, essa pele não pode se ressecar. A pele dele ele já tem o próprio mecanismo de manter essa pele úmida. Ah, muito bonitinho, né? E aquele sapo do deserto, então, né, Lucas? Lindo, Maria também gostou do sapo do deserto e eu sou apaixonada por ele. Então, vem aqui com as cobras cegas, que não são cobras e nem são cegas. Cecílias. Gente, o nome, né, popular que eu acho mais apropriado de chamar de Cecília. Então, essa é a cabeça de Cecília. Realmente, ela enxerga muito mal, ela enxerga vultos, né? Não são totalmente cegas. O olho dela é bem camufladinho, você quase não vê o olho, por isso que então acharam que ela era totalmente cega. E ela é muito parecida com a cobra, por isso que o nome de cobra. Mas ela não é cobra, porque ela tem a pele úmida e não sequinha como a cobra, e ela é agrupada pelas características que são mais próximas ali dos répteis, né? Ele nasce em ambientes muito úmidos. Um outro nominho também são os gimnofionos, que é um outro nome dele por causa de uma outra classificação que eles recebem. São anfíbios sem patas. Então, ao contrário do sapo, que tem as suas patas desenvolvidas, né, na fase adulta, né, os adultos têm as suas patas muito ágeis, né, bem desenvolvidas e ágeis, as cecílias não têm patas, são anfíbios sem patas. E vamos lá. Gente, recentemente os pesquisadores descobriram que na boca das cecílias também tem glândulas, sabe? Logo abaixo dos dentes tem os canaizinhos, as glândulas por onde ela pode ejetar veneno. Então, ao contrário do que se pensava um tempo atrás, que as cecílias não eram venenosas, elas têm sim glândulas de veneno. Então, a gente também não pode incomodar esses animais, porque ela tem mecanismos de defesa. Ainda bem, né? Olha só, as salamandras. Salamandras, anfíbios. Não parece uma lagartixa? Parece uma lagartixa, mas não é. Ela tem patas, tem cauda, mas ela tem o corpinho todo úmido e ela é muito dependente de ambientes úmidos, tá? A salamandra, ela tem uma questão, ela já, né, ela enfrenta o fogo. Então, muito tempo atrás, achavam que a salamandra, porque ela, do nada ela aparece, tem uma fogueira, um fogo, a salamandra sai lá de dentro do meio do fogo, intacta, sem estar queimada. Então, achavam que ela ainda apagava o fogo, porque ela ejeta água. Ela ejeta água não, gente, um líquido do corpo que achavam que era com a tentativa de apagar o fogo. Bombeiro, né? Não. Gente, a salamandra, ela não apaga o fogo. Esse líquido que ela ejeta da pele, quando ela se vê em perigo no meio do fogo, é para manter a pele dela tão úmida, para ela dar tempo dela sair daquele ambiente sem se queimar. Que interessante. Ela também coloca os ovinhos dela lá na água. Vamos lá, os répteis agora, né? Já que falamos de salamandra, tão parecida com réptil, mas não é réptil, ela é um anfíbio. Agora vamos lá nos répteis. Características dos répteis. Gente, olha só como é diferente. Ele tem a pele seca. Répteis têm pele seca. E todos os anfíbios têm pele úmida.
O corpo dos répteis é coberto por escamas ou por carapaças. Carapaças são estruturas como o casco da tartaruga. Então, coberto por escamas ou carapaças. Répteis. Nascem de ovos também e respiram por meio de pulmões. Então, gente, enquanto que os anfíbios tinham uma respiração por meio de pulmão e por pele cutânea, né? Os répteis não. O sistema respiratório pulmonar dele é completamente desenvolvido. E aí ele consegue viver independente da água. A água é só para beber, como a gente. Porque ele não para respirar, porque ele respira pelo pulmão. Vivem na terra, esse já se evoluiu, mas vive na terra, mas alguns vivem na água, como a tartaruga marinha. A tartaruga marinha gosta da água e ela tem mecanismos, as patas delas foram desenvolvidas para nadar, então ela vive na água. Então vamos lá. Ai, que fofo, gente, lagarto, o teius, né? Ou conhecido em alguns lugares do Brasil, como lá em Goiás, conhecido como tiu, mas tem vários nomes populares, teius. Então esse lagarto belíssimo, olha o corpo dele, todo cheio de escamas, uma língua muito ágil, e esses teius, eles adoram comer ovos. Então, eles comem são tanto herbívoros como carnívoros. Então, são animais vivíparos. Olha só, corpo coberto de escamas, ele é muito comum em todo o território brasileiro. Esses lagartos, eles podem crescer e ficar bem grandinhos e alimentam-se de plantas, artrópodes e de outros vertebrados. Ele é lindo, né? Então, vamos às cobras. Agora, verdadeiras serpentes. Gente, olha só. Sucuris, uma cobra forte, uma serpente forte. As sucuris também tem o corpo coberto por escamas, corpinho seco. Ela não é tão ágil no ambiente terrestre, mas quando ela está na água, ela é muito ágil, muito ágil. Então, cuidado, quem gosta de tomar banho em açudes, em represas, tem que ter um certo cuidado, porque pode ter sucuri. E ela é muito ágil, mais ágil que você nadando, bom nadador. Então, olha só. Ela tem os dentes muito fortes. E ela tem uma força, ela se enrola na presa. E aí ela consegue meio que imobilizar ali, aperta. E aí os dentes são muito fortes. Elas podem comer bezerros, animais menores, tá? Estão entre as maiores serpentes do mundo. São répteis sem patas, encontradas em ecossistemas da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Então, os açudes, por aqui, não. Mas, lá em Goiás, no Cerrado, Tocantins, é muito comum. Na fazenda mesmo dos meus pais, já foi visto serpentes tentando pegar bezerro e tal. Mas não pegou não, porque ela não era tão grande assim. Conseguiu. Mas galinha, aves, ela consegue pegar. Se bobear. Normalmente ela pega, ela atrai porque ela não tem muita agilidade. E uma ave é ágil. Então, ela abocanha bezerros quando eles vão tomar água. Então, quando ele está ali distraído tomando água, ela consegue prendê-los. A tartaruga verde, tartaruga marinha, vive lá na água e ela não tem escamas, mas ela tem essa carapaça para proteger todo o seu corpo. Muito linda. As patas, olha, observa as patas. Então, essas patas aqui, são desenvolvidas para nadar. Então, na água, ela tem agilidade. Vamos sair agora e vamos nas aves? Como esse é variado, né, as aves. Olha só,
todo o corpo das aves é coberto por penas. Penas. Essas penas são muito variadas em cor e também composição. Então, eu vou voltar em outro vídeo para dar continuidade, que não vai dar tempo de falar sobre as aves.